Ó mar salgado, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Cantando espalharei por toda parte as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana partiram, por mares nunca dantes navegados. E aqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras de África e de Ásia andaram desbravando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. A todos eles, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar, engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, que eu, canto, peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Já no largo oceano os lusos navegavam, os ventos brandamente respiravam, inchando as velas côncavas das naus, e as proas vão cortando as marítimas águas. Enquanto isso, no Olimpo luminoso, os deuses se reúnem em concílio glorioso, para tratar das coisas futuras do Oriente e dessa viagem dos portugueses. Lá estava Júpiter, sublime e digno, no assento de estrelas cristalino, com porte alto, severo, soberano. Mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados em brilhantes tronos, enfeitados de ouro e pérola. Nisso, Júpiter falou: eternos moradores do Luzente, bem conheceis a grande coragem da forte gente lusitana, mas saibam que neste momento ela está cortando o mar duvidoso, em lenho leve, por vias nunca usadas, e sem temer a força dos ventos, a mais se atreve, inclina o seu propósito e porfia a ver os berços onde nasce o dia. A mim, parece-me muito bom que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Essas palavras Júpiter dizia, e os deuses por ordem respondendo, um do outro, na sentença diferia. Baco, por exemplo, não concordava com o que Júpiter dizia, porque sabia que seus feitos no Oriente seriam esquecidos se lá passasse a lusitana gente. Voltava-se contra Baco a bela Vênus, porque a deusa Vênus era afeiçoada à gente lusitana, já que via nela a qualidade da sua antiga e amada gente romana. E o deus Marte, o deus da guerra, a defendia. Ou porque a amava, ou porque a gente forte merecia. Então Marte disse assim: ó pai, se a essa gente que busca outro hemisfério tanto amaste, não deixes que padeça injúria ou vergonha. E se há tanto tempo que a decisão tomaste, não voltes atrás. Ordene logo a Mercúrio ligeiro, que vá mostrar aos lusos terra onde se informe sobre a Índia. Júpiter concordou com o que disse o deus da guerra, e néctar sobre todos esparziu. Em seguida, pela Via Láctea gloriosa, cada um dos deuses partiu.
Enquanto esse conselho se fazia no Olimpo, morada dos deuses, os portugueses já cortavam o mar da África, da banda da Etiópia. E o Vasco da Gama, forte capitão que a tamanha empresa se oferece, para ali se deter, não vê razão, já que desabitada a terra lhe parece. Passar adiante já determinava, mas não sucedeu como cuidava. Eis que aparece, vindo do continente, pequenas embarcações, cortando longo mar com larga vela. As embarcações eram ligeiras, estreitas, compridas. As velas eram de esteira, de umas folhas de palmira bem tecidas. E aquela gente era da cor escura, queimada que foi pelo carro do sol, quando foi dirigido pelo imprudente faetonte. E navegando, trombetas sonorosas vinham tocando. Pá, pá, tá, tá, tá. Com aquilo os portugueses se alvoroçam, entre si diziam, que gente será essa? Que costumes que leis teriam? E recolhem velas, lançam âncoras, nem bem estavam ancorados quando aquela gente sorridente entrava pelas embarcações, e o capitão humanamente os recebia, armando mesas e servindo licor, que Baco plantado havia. Evoé, Baco, comendo e bebendo alegremente, os queimados pelo sol nada enjeitam. E falando a língua árabe, pergunta aos portugueses quem são, de onde vêm, o que buscavam, e os portugueses deram as discretas respostas que convinham. Nós, os portugueses, somos do Ocidente, estamos a buscar terras do Oriente, e vós, quem sois? Que terra é esta que habitais? Tendes da Índia alguns sinais? Aí um dos queimados explicou, somos estrangeiros nessa terra e nação, essa ilha que habitamos é uma escala obrigatória para todos nós que as ondas navegamos, seja de Quilwa, de Mombasa ou de Sofala. E por ser necessária, procuramos habitá-la, para que tudo enfim vos notifique, chama-se esse lugar Moçambique. E já que de tão longe navegais, buscando a Índia, terra ardente, piloto, entre nós encontrareis que vos possa guiar sabiamente. Também será conveniente que tenhais em terra algum descanso, que o regente dessa terra vos veja e de mais coisas necessárias vos proveja. Dizendo isso, retirou-se o mouro com toda a sua companhia, e do capitão se afastou com mostra de devida cortesia. Enquanto isso, o sol encerrou nas águas do claro dia, e a noite se passou com alegria. Bota aqui, seu pezinho, não vai no outro dia pela manhã, quando a aurora pelo céu seus cabelos espalha, começa a embandeirar-se toda armada, para receber com festas o regedor da ilha. Este chega, o capitão recebe alegremente, dá-lhe um rico presente, dá-lhe doces, dá-lhe conserva e dá-lhe o licor que dá alegria. Tudo isso contente o mouro bem recebe, e muito mais contente, come e bebe. Pede o mouro ao capitão que lhe mostre as fortes armas com que combate o inimigo, e o Vasco da Gama lhe diz, se as armas queres ver, como amigo as verás, pois espero que nunca as vejas como inimigo. Dizendo isso, mostrou-lhe armaduras reluzentes, malhas finas, espingardas de aço e lanças bravas, mas não permitiu que atirassem com armas de fogo. Porque não se deve mostrar tudo quanto pode. Mas de tudo aquilo que o mouro viu com o olho atento, um ódio cego na alma lhe ficou, uma vontade má no pensamento, mas nada disso no rosto demonstrou. Pelo contrário, com risonho fingimento, mostrou brandura para só depois revelar sua amargura. Pilotos lhe pediu o capitão, e o mouro prometeu arranjar. Mas se pudesse, aquele dia, a morte em vez de piloto lhe daria. Despede-se o mouro com exagerada e enganosa cortesia. Enquanto isso, lá no alto, Baco, olhando o ajuntamento lusitano, teve em pensamento um falso engano, e essas palavras assim mesmo dizia:
certo tempo, já está determinado pelo fado o destino. Que tamanhas vitórias tenham esses portugueses? Agora eu, Baco, filho de Júpiter, com tantas qualidades generosas, hei de sofrer que o destino a eles favoreça? E que meu nome se escureça? Não, não pode ser assim, não será assim. Não será assim porque ainda hoje eu mesmo descerei à terra e revolverei o peito indignado dos mouros. Dizendo isso, irado e quase insano, Baco sobre a África desceu e, adotando forma humana, converteu-se num velho mouro, um velho sábio, muito conhecido em Moçambique e muito estimado pelo cheque, a quem procura. Esses portugueses são uma gente roubadora. Estou sabendo que este cristão sanguinolento quase todo o mar tem destruído, com roubos, incêndios violentos, e já de longe traz o engano tramado contra nós. Todos os seus intentos são para nos matarem, nos roubarem, e nossas mulheres e filhos escravizarem. Estou sabendo também que este capitão Gama irá à terra com seus homens, pois tu deve pegar os teus armados e preparar-lhes uma cilada. Se mesmo assim não forem destruídos, tenho imaginado um outro ardil. Mande-lhes dar um piloto astuto no engano e disse que com ele ande a terra adiante, onde sejam desbaratados, mortos, destruídos, perdidos. O cheque, ao ouvir essas palavras, agradeceu o conselho e no mesmo instante foi preparar seus homens para a guerra. Os raios do sol já visitavam os altos montes quando Gama com seus homens resolveu ir à terra. A gente portuguesa em 3 barcos se apertava, como se o engano fosse já sabido. Não era, mas como que fora, pré-sentido, porque o coração humano adivinha e nunca mente. Alguns mouros já estavam pela praia, um de escudo e azagaia, outro de arco e flecha, esperando que a gente portuguesa saia. Atrás deles, muitos outros escondidos, todos postos em tocaia. Mas a gente portuguesa nada teme, e em terra salta tão ligeiro que ninguém poderia dizer que foi o primeiro. Os mouros atacam, do barco português tiroteio se levanta, com aquele barulhão, o coração do mouro estanca, o sangue na veia esfria, assim foge quem estava escondido, morre quem na praia se exibia. Dessa maneira, o português castiga a malícia inimiga e volta vitorioso para a armada. Ficava a gente moura tão magoada, e vendo com tristeza tanto dano, só viram saída no segundo engano que fora sugerido pelo velho. Então, o regedor da ilha, fingindo-se arrependido, em sinal de paz, manda ao Gama, o piloto prometido. E o Vasco da Gama, que retomar a viagem convinha, recebe o piloto que lhe vinha e manda abrir velas ao vento. E sem perceber nada da cilada que o piloto preparava, vai se informando sobre as costas que passava. Então o piloto, uma maldade preparando, diz ao Gama que conhece uma ilha bem perto em que havia gente cristã. Pra quê? Com isso o capitão se alegra e lhe pede que o leve onde essa gente estava. Essa ilha chamava-se Quiloa e era muito conhecida pela fama de gente ruim e brava, pois para lá a frota se inclinava. Mas a deusa Vênus, que sempre protege a sua gente amada, percebendo que ela corre para a morte sem maldade, não consente, e com ventos contrários empurra a frota fortemente para bem longe de onde o falso piloto a guiava. Mas o piloto, nova maldade preparando, diz ao Gama que conhece uma outra ilha chamada Mombasa,
que também ficava perto, e lá havia gente cristã e gente moura vivendo harmoniosamente. Mentira! Mentira! Também com essas palavras ele mentia. Mas o capitão, que em tudo cria, virando as velas, para lá se dirigia. Quando a frota ancorava, a tarde já caía. E aquela gente estranha pelas cordas já subia. E as naus foram se enchendo daquela gente traiçoeira, que ali só entraram para acabar com os portugueses, para que pagassem desse jeito que em Moçambique haviam feito. Mas a deusa Vênus, que sempre protege a sua gente assinalada, percebendo a grande cilada, voa do céu ao mar como uma seta e convoca as alvas nereidas para que juntas impedissem que as naus entrassem onde para sempre se acabasse. Todas juntas, lado a lado, pondo contra o duro madeiro dos barcos, seus brandos peitos foram forçando as naus para trás com força e barulho forte. Com aquilo os mouros se espantam. Não entendem o que está acontecendo, mas desconfiam que seus planos ficaram conhecidos e que por isso serão punidos. Então se atiram ao mar, em busca de seus barcos que estavam por perto, pois preferem no mar atirar-se que nas mãos inimigas entregar-se. Então o Vasco da Gama, entendendo o que está acontecendo, eleva os olhos para o céu e diz: ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe a esperança, tem a vida tão pouca segurança. No mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte percebida. Na terra, tanto engano, tanta guerra, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Bem nos mostra a divina providência a pouca segurança desse porto. Vasco da Gama vai procurar um canto para repousar. Enquanto isso, a deusa Vênus voa ao Olimpo e, chorosa, implora a Júpiter proteção para sua gente estimada. Júpiter, comovido, enxuga-lhe as lágrimas, beija as faces belas, abraça o colo puro para sossegar seu peito irado. Ainda bem que não estavam sozinhos aquele dia, porque senão nasceria outro Cupidinho. Júpiter, comovido, ordenou a Mercúrio que fosse preparar gente amiga para receber os portugueses e que depois voasse a Mombaça e providenciasse para que lá o capitão não se demorasse. Obedecendo, Mercúrio vai a Melinde e deixa o povo de lá ansioso para conhecer os portugueses. Depois voa a Mombaça, onde o capitão acabava de adormecer. Então ele apareceu para ele em sonhos e disse: foge, lusitano, foge da cilada que o rei daqui malvado tece. Aproveita que o céu te favorece, segue por essa costa adiante e encontrará um rei mais amigo, que lhe dará abrigo seguro e melhor piloto para a Índia. Vasco da Gama cortou, ainda havia um raio santo desaparecer no espaço. Entendeu logo que devia partir e mandou abrirem velas ao vento. Abram velas! Abram velas ao vento, que o céu nos favorece e Deus o manda. Agora mesmo ouvi um mensageiro do alto assento. Abram velas! E foram seguindo o mar adiante até encontrar Melinde. E foram recebidos uma grande festa pelo povo de lá. Até o rei de Melinde veio conhecer a frota portuguesa. E ficou tão encantado com tudo, que pediu ao Vasco da Gama que contasse a história do seu povo. Então Vasco da Gama contou a história da fundação de Portugal, da expulsão dos mouros por Dom Afonso, e contou uma linda história de amor. A história do amor de Pedro, filho de Dom Afonso, por Inês de Castro, que por esse amor morreu, mas depois de morta, foi rainha.
Passada a vitória contra os mouros, e voltando o rei Afonso à lusitana terra, aconteceu o caso triste e digno de memória da mísera e mesquinha, que depois de morta, foi rainha. Tu, só tu, puro amor com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a desumana morte dela, como se fosse traiçoeira inimiga. Se dizem, cruel amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se suaviza, é porque queres, áspero, tirano, teus altares banhar em sangue humano. Estavas, ó linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma alegre e cego, mas que o destino não deixa durar muito. Estavas nos saudosos campos do Mondego, aos montes ensinando, e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas, Pedro. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, de noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam. Tudo, enfim, em que pensava, tudo quanto via, eram sempre lembranças de alegria. Mas Dom Pedro enjeita casamento com outras belas senhoras e princesas, porque tudo, enfim, o puro amor rejeita, quando um rosto suave o sujeita. Vendo as namoradas estranhezas, o velho pai, sisudo, que respeita o murmurado povo e teme a fantasia do filho, que casar-se não queria, tirar Inês ao mundo determina, para lhe tirar o filho que tem preso, acreditando que só com sangue da morte indigna pode matar do firme amor o fogo aceso. Ah, mas que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mouro, fosse levantada contra uma fraca dama delicada. Traziam-nos terríveis algozes perante o rei, já movido à piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte cruel persuade. Inês, com tristes e piedosas vozes, saída só da mágoa e da saudade do seu príncipe e dos filhos que deixava. Isso, mais que a própria morte, a magoava. Para o céu cristalino, levantando os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos. Depois, para os meninos olhando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade, como mãe temia, para o avô cruel, assim dizia: ó rei, que tens de humano o rosto e o peito, se é de humano matar uma donzela fraca e sem força. Ó rei, a essas criancinhas tem respeito, pois não tens a minha morte escura. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que eu não tinha. Se vencendo amor a resistência, a morte sabes dar com ferro e fogo, saiba também da vida com clemência a mim, que nada fiz de errado para perdê-la. Se minha inocência merece clemência de ti, põe-me então em completo desterro, na sítia fria, ou lá, na lida ardente, onde em lágrimas viva até o fim. Lá eu criarei essas criancinhas, relíquias suas que aqui viste, que elas sejam o consolo da mãe triste. Queria perdoar o rei Benigno, comovido pelas palavras que o magoam, mas o insistente povo e seu destino, que dessa sorte o quis, não lhe perdoam. Arrancam das espadas de aço fino contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro, as espadas banhando se encarniçam como cães raivosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios afastar aquele dia, e vós, ó vales, que pudeste ouvir da boca fria a voz extrema gritar o nome do seu
Pedro! Que como um eco por muito grande espaço repetiste. Assim como a flor que foi cortada antes do tempo, traz perdido o cheiro e a cor murcha, tal está, morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas, e perdida a branca e viva cor que se foi com a doce vida. As moças do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando, relembraram, e para a memória eterna e fonte pura, as lágrimas choradas se transformaram. Puseram-lhe o nome de Fonte dos Amores de Inês, nome que até hoje ainda dura. Quando vocês por lá passarem, verão que frescas águas regam as flores, pois essas águas são aquelas lágrimas que lá ainda correm. Não correu muito tempo para que Dom Pedro visse a vingança das mortais feridas. Quando seu pai morreu, 6 anos depois, e ele assumiu do trono a governança, mandou castigar cruamente os assassinos de Inês, ordenando ao carrasco que lhes arrancasse os corações a machadadas. Dom Pedro se tornou um rei castigador e rigoroso, mais ladrões à morte deu do que o próprio herói Teseu. Agora, veja da natureza o desconcerto, hein? Do justo e duro Pedro, nasce o brando e fraco Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto, porque um fraco rei faz fraca a forte gente. Tanto faz se for rei ou presidente. Bom, isso Camões não disse. O que ele disse é que depois da tempestade sempre vem a claridade. Foi o que em Portugal aconteceu, porque depois que Dom Fernando morreu, subiu ao trono um grande rei, Dom João I, o mestre de aviso. Depois veio Dom João II, que foi o primeiro a buscar o caminho do Oriente. Mas parece que o Claro Céu reservava essa façanha a Dom Manuel, que teve aviso disso num sonho premonitório. No outro dia, reuniu todos os homens da corte em conselho. E a mim me disse: Vasco da Gama, as coisas importantes só se conseguem com muito esforço e sacrifício. Entre todos eu te escolhi para um trabalho ilustre e duro. Eu logo disse: ó rei, aventurar-me por aí a ferro e fogo por vós é tão pouco que mais me pena ser esta vida tão pequena. E logo começamos os preparativos para a viagem. Aí, mais para cá, levanta, isso, abram velas, aqui também, mais para frente, aí, abram velas. Já no porto, as naus estão prontas. E nenhum temor refreia nossa ousadia. Tanto guerreiros quanto marinheiros estão dispostos a seguir-me a toda parte. Pelas praias chegam soldados vestidos de várias cores e várias artes, e não menos de esforço aparelhado para buscar do mundo novas partes. Nas fortes naus, nos ventos sossegados, ondeiam os aéreos estandartes. As naus prometem, vendo os mares largos, de ser no Olimpo, estrelas como a de Argos. Depois de preparados dessa sorte, de tudo quanto tal viagem pede e manda, preparamos nossa alma para a morte, que sempre aos navegantes ante os olhos anda, e para o Supremo Senhor, que a celeste corte sustenta com a vista soberana, imploramos favor que nos guiasse e que nossa viagem amparasse. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos na vista e descontentes. Nós, na companhia virtuosa de 1000 padres diligentes, em procissão solene, a Deus rezando,
para os barcos fomos caminhando. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Em caminho tão longo e duvidoso, as pessoas por perdidos os julgavam, as mulheres com choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam. Agora, mães, irmãs, esposas em que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam desesperação e frio medo. Medo de já não nos ver tão cedo. Qual delas ia dizendo: "Oh filho, a quem eu tinha só para consolo e doce amparo dessa já cansada velhice minha, velhice que terminará em choro penoso, amargo, porque me deixas tão miserável e pobrezinha? Porque de mim te vais, ó filho querido, nessa viagem tão longa? Ah, meu Deus do céu, sabe o que vais encontrar, filho? Morte. Morte por afogamento, e vais acabar sendo de peixe alimento." Nós outros, sem a vista levantarmos, nem a mãe, nem a esposa nesse estado, para não nos magoarmos e para não mudarmos o nosso firme propósito começado. Ordenei assim que embarcássemos sem o adeus acostumado, que apesar de ser uma tradição boa, a quem se afasta ou fica, mais magoa. Mas um velho, de aspecto venerando, e que ficava nas praias entre as gentes, postos em nós os olhos, balançando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco levantando, que nós no mar ouvimos claramente, e com saber, só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito: "Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade que chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que castigo tamanho fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz, consumidora conhecida de fazenda, de reinos e de império, chamam-te ilustre, chamam-te subida, mas és digno de infames vitupério, chamam-te fama, ilustre, soberana, nomes com que esse povo tolo se engana. Capitão Gama, a que novos desastres determina levar este reino, essa gente? Que mortes e perigo lhe destina? Que promessa de reinos e de minas de ouro lhe farás tão facilmente? Não tem junto contigo o inimigo árabe, com quem sempre terás guerras brutas? Não segue ele a lei maldita, enquanto tu, só pela de Cristo, lutas? Agora, deixas criar as portas do inimigo, para ir buscar outro tão longe. Com isso, sabe o que acontece? Se despovoa e se enfraquece o nosso reino antigo. Por quê, hein? Por que procuras essa aventura tão longe? Me diga. Para que a fama te exalte. É isso? Te lisonjei? Ah, maldito o primeiro que nas ondas vela, pôs em seco lenho, digno da eterna pena do profundo. Se ajusta a justa lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum alto e profundo te dê por isso fama nem memória, mas contigo acabe nome e glória. Essas palavras, o velho honrado vociferando ainda estava, quando do Porto Amado nos partimos.
Logo, a nossa vista se desterrava dos pátrios montes que ficavam. Ai, a serra de Sintra, nela os nossos olhos se alongavam. Depois toda a terra se escondeu e não vimos mais que mar e céu. Passamos pela grande ilha da Madeira, as Canárias, Cabo Verde. Numa das últimas ilhas, paramos para tomarmos mantimento. Depois, rodeando essa larga costa da África conhecida, passamos por Serra Leoa, Congo, Zaire. Certo dia, chegamos a um lugar desconhecido. Desembarcamos e logo toda a tripulação se espalhou por aquela terra, ansiosos por ver coisas daquele lugar que outro povo nunca pisou. Eu, porém, na praia me detenho para medir a altura do sol e ver em que parte estou. Nisso, vejo vir a nós um estranho de pele preta. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Mostro-lhe ouro e prata, ele não liga. Mas quando eu mostro um colar de contas transparente, um barrete vermelho, vi logo, por sinais e por acenos, que com isso se alegra grandemente. Mas não pudemos ficar muito tempo, porque no outro dia veio um bando preto descoberto e atirou sobre nós uma chuva de pedras e flechas, e não foram em vão desferidas, porque essa perna eu trouxe dali ferida, mas nós, lhe demos a resposta devida. Depois voltamos a navegar por mares nunca dantes navegados, até que 5 dias eram passados, que dali nós cortáramos os mares nunca dantes navegados, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. Para mim, do negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. E eu disse: ó potestade sublimada, que ameaça divina e que segredo este clima, este mar nos apresenta, que maior coisa parece que tormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, rosto carregado, a barba esquálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Era tão grande de membros que eu bem posso certificar-te que este era o segundo colosso de Rhodes, que uma das 7 maravilhas foi do mundo. Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e os cabelos, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse: ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Tu, que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois ousas ultrapassar os limites proibidos, navegar meus longos mares ousas, mas saibam que quantas naus esta viagem fizerem terão de inimiga esta paragem com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar de quem me descobriu suma vingança, e não ficará só nisso o dano de vossa persistente confiança. Pelo contrário, em vossas naus vereis a cada ano naufrágios e perdições de toda sorte. Que o menor mal de todos seja a morte. O quê? Quer saber quem eu sou? Eu sou aquele oculto e grande cabo que vós outros chamais de tormentório. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, e que vossa ousadia tanto ofende. Mas antes, eu não era isso. Eu fui um titã,
Foi um dos filhos da terra que contra Júpiter moveram dura guerra. Fui capitão do mar. Mas um dia, eu me tomei de amores pela esposa de Peleu, Tétis. Todas as deusas do céu desprezei, só para amar a princesa das águas. Um dia eu a vi sair nua na praia. Eu fiquei cativo de tal maneira que até hoje eu não sei de coisa que eu mais queira. Como era possível conquistá-la pela feiura do meu aspecto, decidi tomá-la pelas armas. E essa minha decisão, a deusa Dóris, mãe dela, revelo. De medo, Dóris por mim lhe fala. Ela, com formoso riso, disse: ai, mãe, que amor de ninfa será o bastante que sustente o de um gigante. Contudo, para livrar o oceano dessa guerra, com risco da minha honra, procurarei maneira de evitar o dano. Esse recado me trouxe a mensageira. Eu não devia cair nesse engano, mas é grande dos amantes a cegueira. Eu me enchi de desejo e de esperança, e uma noite, conforme Dóris prometera, eu vejo vir a minha branca Tétis, despida, sozinha, como um doido, abri os braços e corri para aquela que era a vida desse corpo, e dei por mim a abraçá-la, a beijar os olhos belos, os cabelos. Eu não sei como dizer tamanho horror. E crendo ter nos braços quem amava, abraçado me achei com duro monte. A minha carne se converte em terra dura, em pedra os meus ossos se fizeram. Enfim, minha grandíssima estatura neste cabo das tormentas, os deuses converteram. E para mais aumentar as minhas mágoas, puseram Tétis a passear por essas águas. Com medonho choro, súbito se afastou. Desfez-se a nuvem negra, com sonoro bramido muito longe o mar soou. Eu a Deus pedi que removesse os duros e futuros casos que Adamastor contou. Quando Vasco da Gama terminou a narração dos seus altos feitos, todos em Melinde estavam pendendo da sua boca, embevecidos. Até o rei de Melinde não via como agradar os portugueses. Organizou jogos, banquetes, festas. Mas Vasco da Gama, vendo que demorava mais tempo que devia, aceitou mantimentos e partiu. Já estavam chegando aos mares da Índia, quando Baco, desesperado, desceu do Olimpo e mergulhou no oceano, onde moram Netuno e as Nereidas. Ó Netuno, não te espante de Baco no teus reinos receberes, porque também com os grandes a fortuna injusta mostra seus poderes. Ouçam todos o mal, que este mal toca a todos. E vós, divindade das águas, por que não vos vingais de quem por vosso domínio corre e anda? Hein? Que descuido é esse em que viveis? Quem abranda vossos peitos contra esses humanos fracos e atrevidos? Vede como o mundo todo doma essa fraca geração lusitana. Vede como vosso mar vão cortando, o vosso reino devassando. Quis dizer mais, mas não pôde, porque as lágrimas lhe saltaram dos olhos. Com isso se acende o ódio das divindades das águas.
todos se revoltam. Eolo e Netuno, com fúria, provocam ventos repugnantes e dão ordem para que no mar não haja mais navegantes. Enquanto esse conselho se fazia no fundo do mar, lá em cima, a frota, com vento sossegado, prosseguia a sua rota. De repente, o mestre toca o apito e avisa: alerta! Alerta! Que o vento cresce e uma nuvem negra aparece. Logo se dá uma súbita tempestade. Amaina, grande vela! Mas não dá tempo, porque os ventos juntos dando na vela fazem 1000 pedaços, e com tanto ruído que o mundo todo parecia estar sendo destruído. O céu se enche com os gritos de toda a gente. Ai, Jesus! Ai, cara! Alija tudo fora, tirem tudo fora que estamos afundando! E vamos onde está a bomba que estamos alagando! Correm os soldados à bomba, mas são derrubados pelos balanços das embarcações. Os ventos eram tais que não poderiam crescer mais. Ora as ondas subiam até as nuvens, ora parecia descer até as entranhas do profundo. A noite negra e feia se alumia, com os raios em que o céu todo ardia. Vasco da Gama, vendo que tão perto do fim se perdia, pede ajuda aos céus. A deusa Vênus vem e vê logo que aquilo só podia ser obra de quem? Baco. Só podia ser obra de Baco. Então ela convoca as Nereidas e pede que elas enfeitem as cabeças com grinaldas de rosa. Hã? Grinaldas de rosa? Ah, já sei! Ela pensa abrandar a ação dos ventos com amores, mostrando-lhe as ninfas Nereidas lá que, ó, tem mais beleza do que as estrelas. Deu certo, porque as ninfas seduzem os ventos que, correndo atrás delas, deixam em paz as naus portuguesas. No outro dia, pela manhã, os marinheiros da Gávea avisam: terra à vista! Terra à vista! Finalmente haviam chegado à Índia. Hare Krishna, Hare Krishna. Vasco da Gama encontra um grupo de pescadores que lhe dão a direção de Calicut, bela capital da Índia. E também dizem Samorim, se chama o senhor de lá. Este Samorim recebeu Gama muito bem. Então o Gama fez uma proposta de acordo. Um grande rei, de lá de onde eu venho, quer contigo vínculo de amizade. E se consentires comércio, isso será proveitoso a ambos. Neste caso, o nosso rei colocará à sua disposição homens, armas e naus de qualidade. Agora, espera a resposta da sua vontade. O Samorim prometeu pensar no assunto. Recomendou ao Gama que fosse repousar e disse que logo daria a sua resposta. Mas não foi o que aconteceu, porque de novo Baco vai à Índia, convoca os maometanos e instiga contra os portugueses, porque são católicos. Logo se dá uma grande revolta, mas Vasco da Gama ardilosamente escapa e empreende o caminho de volta. Então, a deusa Vênus resolve premiar os portugueses pela grande viagem que fizeram. Para isso, pede a seu filho, Cupido, para flechar as ninfas, para que elas se apaixonem pelos portugueses. As ninfas atingidas caem e lançam ardentíssimos suspiros. Logo forma um coro de ninfas que acompanha a deusa Vênus até a Ilha dos Amores. Enquanto isso, as naus vão cortando larga via.
ansiosos por encontrarem água fria, quando, com grande alegria, depararam com a Ilha dos Amores. Pela floresta dessa ilha, algumas deusas andavam como que incautas, distraídas. É que assim aconselhara Vênus: meninas, andem pelos campos espalhadas, para que, vista pelos homens, se façam primeiro desejadas. Outras ninfas, nuas, tomam banho na água pura do mar. Agora, imagine aqueles marinheiros, tanto tempo no mar sozinhos, que na ilha punham os pés, ansioso por encontrarem caça. Aí de repente ouve sons estranhos, vê umas cores estranhas por entre as ramagens. Senhores! Que casa estranha é essa? Se ainda permanece antigo rito, a deusas é consagrada essa floresta. Sigamos essas deusas e vejamos se são fantásticas ou reais. Dizendo isso, se lançam a correr pelas ribeiras. As ninfas, sorrindo e grito dando, vão fugindo por entre os ramos, mas mais espertas que ligeiras, se deixam ir dos homens alcançando. Uma de astúcia cai e faz que sobre ela também caia quem a seguia pela praia. Outros marinheiros vão topar com as ninfas que se banham no mar. Essa se põe súbito a gritar, como quem por aquilo não esperava. Algumas saem nuas a correr pelo mato, aos olhos dando o que as mãos vão negando. Um marinheiro se atira à água, vestido e calçado, pois tem medo que tarde apagar na água o fogo que nele arde. E o Leonardo? Leonardo era um soldado bem disposto e namorado, que sempre fora por amor maltratado, mas não que perdesse a esperança de um dia seu destino ter mudança. E quis aqui a sua sorte, que ele corria atrás da ninfa Efírio. Efírio era um exemplo de beleza, e mais que as outras queria dar, o que a natureza deu para dar-se. Então Leonardo, correndo cansado, ia dizendo assim: ai, formosura, indigna de aspereza, pois dessa vida te conceda a palma, espera o corpo de quem levas a alma. Ó ninfa pura, todas de correr se cansam e se entregam aos perseguidores. Ó, só tu de mim foges na espessura. Ó, não fujas. Ó, espere. A ninfa fugia, não para se dar valor ao triste que a seguia, mas para ir ouvindo o doce canto, as namoradas mágoas que ele dizia. Mas por fim, virando o rosto, banhada em riso e alegria, cair se deixa aos pés do vencedor, que todos se desfazem puro amor. Oh, que famintos beijos na floresta! Ai, que mimoso choro que suava, que afagos tão suaves, que ira honesta, mas que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sesta que Vênus com prazeres inflamava, melhor experimentá-lo que imaginá-lo. Mas imagine quem não pode experimentá-lo. Para encerrar, foi organizado um banquete, em que cada português com a sua ninfa pôde cear, ouvindo a deusa Sirena com a sua voz angelical, até parecia Saradi, cantando os feitos futuros de Portugal. E, depois do jantar, para surpresa do Vasco da Gama, a deusa Vênus levou ele para o alto de um promontório e, através da máquina do mundo, mostrou ali todos os caminhos que ele havia descoberto para o Ocidente e mostrou também uma terra que Portugal ainda ia descobrir, uma terra rica em pau vermelho, e que se chamaria Terra de Santa Cruz. No outro dia, amanheceu o tempo bom, havia vento, então os portugueses empreenderam a viagem de volta. E com o mar sempre sereno, tranquilo, entraram pela foz do rio Tejo
e assim chegar à sua pátria com honra e glória. Não mais, ó musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, não do canto, mas de ver que venho falar a gente endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria não, que está metida numa vã cobiça, numa desmesurada corrupção.